quando você gera mão de obra capacitada e você atrai empregos, então, de alta qualidade, e aí você começa a desenvolver a sua economia local. Isso automaticamente começa a impactar o mercado imobiliário. E a gente tem visto essa apreciação constante daqui. Segundo, a gente tem muita terra ainda para desenvolver. Não nesse miolo que a gente está acostumado, mas como toda cidade que um dia vai ser uma grande cidade, né, você começa a expandir e criar fortes satélites, né, que vão sendo conectados corretamente e a cidade começa a expandir horizontalmente. E a gente está tendo isso em Orlando. Tem muita terra ainda para desenvolver e a infraestrutura existe porque vem o terceiro fator. Porque a nossa economia ela se beneficia demais do turismo local. Quando você tem 73, 74 milhões de pessoas chegando aqui todos os anos, trazendo uma quantidade de dinheiro no bolso, prestes a gastar, investindo na economia local, isso já causa um impacto normal a nível de comércio, etc. e tal, hotelaria. Mas existe também os impostos que são pagos por cada um desses turistas que estão alugando um hotel, que estão alugando uma casa de curta temporada, que estão alugando um carro, e esses impostos eles acabam sendo convertidos em infraestrutura. Então, na realidade, a cidade de Orlando tem a capacidade de criar infraestrutura de uma velocidade e quantidade que outras cidades não têm, porque ela tem o recurso para poder fazer isso. Ela tem esse investimento anual, quase incessante, de bilhões de dólares que são jorrados para a criação de infraestrutura. O turismo força o crescimento da infraestrutura e traz também o recurso para que ela exista. E existe um quarto fator, que é um fator talvez um pouco mais doloroso para mim, porque eu amo o estado da Flórida, vivi de 91 até 2005 na região do sul da Flórida, Miami, Fort Lauderdale, o Pembroke Pines, uh, mas nós temos hoje um problema que é um problema do custo que existe hoje das habitações das áreas costeiras, que vem aumentando muito. O furacões estão forçando os seguros das casas a subir, né, bastante. E o custo de vida nas cidades que são costeiras, né, costeiras nós falamos, Sim, sim. né, ele está aumentando muito. Então, claro, essas cidades continuam a crescer porque elas também estão atraindo pessoas que estão vindo da Califórnia, de Nova York, etc., que têm um poder aquisitivo mais alto e estão comprando as propriedades da. Não estou dizendo que vai haver um problema no mercado imobiliário necessariamente das áreas costeiras, embora algumas cidades estejam hoje, principalmente na parte oeste, né, estejam sofrendo um pouco mais. Mas o que acontece é que essas pessoas começam então a buscar áreas da Flórida que são mais protegidas. E essa história a gente já falou milhões de vezes quando a gente tenta explicar para um investidor de fora por que o Disney escolheu Orlando, né, para construir a Disney, né? Ele levou em consideração os furacões, ele levou em consideração os que seriam as calamidades naturais, né? E ele escolheu um lugar que está protegido pelo landmass, né, por terras. Então, o furacão entra pelo leste e pelo oeste, ele passa por tanta terra que na hora que ele chega a Orlando, ele já perdeu a sua força destrutiva. Vai ter sempre vento, tem que estar sempre protegido, vai para dentro de casa, fica lá, espera passar, né? Mas no dia seguinte, quando a gente sai, o que a gente vê? A gente vê uma árvore que tombou ali, né, um telhadinho né, que foi um pouquinho danificado, que rapidamente você conserta, mas você não tem esse tipo de dano que você teria na parte costeira. Né? Então, o que a gente está vendo é uma migração interna de pessoas que estão escolhendo Orlando porque se sentem mais seguras e porque tem um custo mais barato de moradia. E esse custo operacional, ele é para mim um dos fatores econômicos que são muito pouco discutidos, né, quando se vende uma casa. E a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Né? Eu falo, por exemplo, você compra uma casa que foi construída em 1998 e uma casa que foi construída hoje, com os padrões de construção de hoje. Né? A casa construída de hoje, termicamente, ela é tão mais bem projetada, o tipo de materiais de construção que a gente utilizou e tecnologia
para manter esse isolamento térmico da casa, para proteger ela dos fatores externos, é tão melhor hoje que a conta de luz dessa casa ela vai ser entre 100 a US$ 150 a menos por mês, né, para você morar ali dentro, né? Então, ela é uma casa muito mais eficiente nesse aspecto. Bom, 100, US$ 150 por mês, numa mensalidade, né, no custo de vida, né, de uma família, pode ser a razão pela qual ela fique na casa por mais um ano, ou ela tenha que se mudar para uma outra parte da cidade que seja um pouco mais barato, né? Então, a gente tem que levar em consideração que o custo da casa não é só o custo para comprar a casa, né? É o custo para você viver dentro daquela casa, né? É o custo do transporte dali até o seu trabalho, né? Tudo isso tem que ser colocado dentro da equação para encontrar o lugar certo onde a pessoa pode ou não pode viver, né? E eu acho que quando a gente pensa assim no custo de se viver hoje, como Orlando é uma cidade relativamente muito nova, as construções novas em Orlando são abundantes nesse código de construção novo. As casas são muito econômicas em si, né? São muito bem projetadas, né? Modernas em termos de tecnologia de construção. E são protegidas contra esses fatores externos, que seriam essas calamidades como furacões. Eu acho que a gente tem tantos componentes hoje funcionando juntos que, voltando ao que eu disse inicialmente, criam essa força gravitacional uh, e que só continua a aumentar. E Orlando, eu vou dar uma quinta razão, que aí eu vou dar como residente da cidade. Os meus filhos cresceram aqui. Eu não conheço nenhum outro lugar do planeta em, em que eu creio que nós recebemos tanta alegria, né? A gente fala de 74, 75 milhões de pessoas vindo para cá, são 74, 75 milhões de pessoas trazendo consigo sonhos. Elas pensam, às vezes, economizam a vida inteira para fazer uma viagem para vir para conhecer Mickey Mouse, para vir para Disney. A emoção que elas trazem consigo é de tanta alegria, de tanta felicidade, que por osmose ela se transfere às pessoas que vivem aqui. É uma cidade tão feliz, em geral. Considerando o tamanho que tem já hoje, a população que tem, as pessoas são muito agradáveis. E eu não encontro essa mesma atmosfera em outros lugares, apesar de ter viajado muito. Sempre que eu retorno a Orlando, do momento que eu chego no aeroporto, do momento que eu vou para casa, cada vez que eu vou na loja, cada vez que eu interajo com uma pessoa num restaurante, eu sinto que há um nível de felicidade um pouco maior. E eu culpo positivamente os nossos parques temáticos e a filosofia central da criação dessa área, entendeu? Porque ela foi toda desenhada para trazer para as pessoas felicidade. E uma felicidade em termos de família, diferente de Las Vegas, por exemplo, né? Aqui é desenhado para a família, para o núcleo familiar, né? Então é uma coisa mágica, né, mesmo, né, que a gente se confronta toda hora. Não tem como, a gente passa na frente da Disney. Da minha casa eu vejo os fogos de artifício toda noite, né, como se fosse um Réveillon toda noite, né? Né? E eu vejo aquilo e eu fico encantado. Eu me sinto muito grato pela oportunidade de estar vivendo numa cidade como essa.